Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje iremos conversar com a jovem Monique dos Santos Cunha. Ela esteve aqui a semana passada falando sobre o seu problema do câncer agressivo com a sua oncologista. Hoje vamos dar sequência a essa história de vida, de lutas, de vitórias. A vitória a semana passada foi da medicina sobre o câncer. Hoje essa vitória teve uma outra profissional que ajudou nessa recuperação, a justiça, a lei, como que a lei pode ajudar também na vida das pessoas. A Monique não dependia tão somente da medicina, de um medicamento que custava R$45 mil. Um medicamento que eles tomam 4 medicamentos, então R$90 mil por mês. O custo altíssimo. Então a esperança parecia muito distante, muito longe, mas ela apareceu pelas mãos de uma grande advogada que está aqui conosco, que vai nos contar todo esse trabalho. Monique, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Gil, por estar aqui mais uma vez e para contar um pouquinho da minha história. Doutora Cristiane Gonçalves dos Santos, médica, especialista em direito médico. É uma honra recebê-la. Muito obrigado pela presença. E antes de mais nada, eu quero antecipar, parabenizá-la por esse trabalho fantástico. Obrigada. Não só com a Monique, como também com tantas outras pessoas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gil. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço para a gente falar de um tema tão relevante, né? Que é o direito à saúde, acesso a tratamento, proteção à vida. Monique, quando você descobriu, qual foi a sua reação quando você descobriu o valor altíssimo desse medicamento? Qual foi a sua primeira reação? Olha, eu fiquei bem preocupada, e principalmente meu marido, né, porque eu era casada, né? E a gente estava muito nervoso porque, né, pagar R$45 mil uma vez, perfeito. Agora, constantemente, todo mês, você tem que comprar 2 caixas de remédio, então a gente quase pirou lá em casa, né? E tinha muitos amigos dele, né, à nossa volta, que queria ajudar, que tinha dinheiro. Falou, eu compro a primeira caixa. E o pai dele também, sempre disposto a ajudar, mas a gente ficou tão nervoso porque, imagina, depender dos outros para comprar medicação. Então, assim, foi um nervosismo que só. E quem que nos orientou, né, primeiramente foi a doutora Débora. Ela falou, olha, nesse caso vocês vão ter que entrar com uma ação judicial para conseguir, então, a medicação. E daí foi aí que eu encontrei ela. Como é que você encontrou a Cristiane? Primeiramente, eu estava querendo encontrar assim, um advogado que tivesse uma habilidade técnica muito boa. Eu sou meio chata com esse tipo de coisa. Então eu conversei com pessoas que já estudaram comigo e assim, sempre me davam uma resposta muito rasa. E até que o Gabriel, que era meu ex-marido na época, ele tinha uma amiga chamada Laura, que é de direito previdenciário, e ela conhecia a doutora Cristiane. Daí eu mandei mensagem para ela e falei, tô passando por isso, né, e gostaria de saber se você poderia me ajudar. E assim, ela me deu uma resposta de que com o tamanho de uma bíblia e tão técnica, daí eu falei, é essa que eu quero. Daí a gente fechou com ela. Quanto tempo levou para você encontrar a doutora Cristiane? Acho que foi uns um mês, mais ou menos, um mês para chegar nela. Então você sabia que você tinha que concorrer, buscar auxílio da justiça. Sim, na verdade, eu sou formada em Direito, né? E eu sabia que eu teria que, né, eventualmente procurar uma advogada para eu conseguir o fornecimento da medicação, mas na hora, assim, no desespero que eu tava, nem pensei nessa possibilidade, tanto que a minha médica que me ajudou nisso. E quando eu encontrei a Cristiane, eu falei, nossa, perfeito, porque ela sabia muito bem da realidade, sabe? Me explicou exatamente o que aconteceria, ela explica o passo a passo, o que poderia acontecer, o que poderia não acontecer. E também é aquela coisa, você não pode dar um resultado para a pessoa, vai dar certo. Tanto que a expectativa era alta, mas o medo também permanecia, né? Porque eu falei, vai que fosse negado o pedido, né? Porque é a minha vida que estava em jogo, né? Exato. Cristiane, quais são os direitos de um paciente quando ele precisa de um medicamento de alto custo? A lei garante ao paciente tratamento adequado, né? Proteção à vida
tem muita questão da dignidade da pessoa, então a lei assegura tudo isso. Mas no caso de um tratamento, a gente tem que seguir alguns critérios. Que nem no caso da Monique, ela já tinha passado no médico, já tinha feito a indicação, ela já tinha toda a documentação que ela precisava desse medicamento. Então a gente precisava entrar com uma ação de urgência, nesse caso apresentando todos esses documentos que ela já tinha. Então, esse é o direito. A lei garante tratamento adequado e proteção à vida do ser humano. E a gente vai buscar recursos para que essa lei seja cumprida. Como funciona na prática essa busca por esse tratamento, por esse medicamento? Então, na prática, Gil, a gente dá entrada numa ação judicial de urgência, mas a gente precisa cumprir esses requisitos. Indicação médica especializada, que era o que a Monique tinha, um relatório médico falando quais eram as condições dela e por que esse tratamento era indicado. É um tratamento, vamos dizer assim, multidisciplinar. É porque você trabalha junto com uma oncologista também. Nesse caso acaba sendo multidisciplinar, porque no direito à saúde a gente precisa cumprir alguns requisitos para fazer o pedido desse medicamento. Se não tem esses requisitos, já é negado de imediato, a gente não consegue nem entrar com uma ação. No caso, mesmo tendo todos os requisitos, laudo médico, indicação, entrava outros elementos importantes para que de fato fosse concedida essa medida de urgência, que a gente recebeu o medicamento antes do processo finalizar. A gente chama de liminar, que o processo segue a sua rota ali, o seu caminho, só que como medida de urgência o juiz vê já com esses elementos probatórios que sim, ela fazia jus ao tratamento. Cristiane, na verdade, você depende também do juiz, decisão de um juiz e também de o advogado da outra parte. Então, o advogado da outra parte, eles alegaram muitas coisas, assim, para não conceder, né, esse daí. Mas isso faz parte, né, na justiça a gente apresenta um problema e a outra parte tem direito a contraditório e a ampla defesa, que tem que passar pelos mesmos caminhos, né. E eles alegaram que era um medicamento de alto custo, que isso seria financeiramente muito complicado para a realidade da empresa, que era uma empresa ainda de autogestão. A empresa de autogestão é como se ela não obtesse lucros, né? Ela vivesse como se fosse uma cooperativa. Só que daí a gente entende as especificidades e consegue contornar essa situação. E nisso o juiz entendeu que mesmo sendo de autogestão, eles tinham que sim fornecer esse medicamento. Então a contestação deles assim foi assim irrelevante, né? Na verdade, os seus argumentos foram mais convincentes. Foram convincentes porque estava tudo do que a lei estabelecia, os entendimentos dos tribunais, né? Porque tem tudo isso, Gil. Tem a lei, mas como que os tribunais entendem aquela lei? Porque, às vezes, um artigo ele tem várias interpretações. Então, você tem que fazer que o juiz entenda que a sua interpretação é aquela que também os tribunais entendem. Por exemplo, Gil, a Monique conseguiu esse tratamento porque, na situação dela, não tinha outra alternativa. Porque se houvesse outra alternativa, outros tipos de tratamento, sim, a negativa seria até que cabível, porque ela não testou outros. Apesar de que o que o médico diz, o médico assistente estabelece, é isso que tem que ser cumprido, porque ele acompanhou, ele fez os exames, ele sabe todo o quadro clínico da paciente. Então, assim, nenhum plano de saúde, né, juiz pode, assim, substituir essa palavra do médico. A palavra do médico tem muito valor nisso daí. Então, assim, como não tinha uma alternativa para esse tratamento da Monique,
E haviam estudos desse medicamento, estudos internacionais, inclusive, onde assim era elevadíssimo os índices de sucesso do paciente que fizeram esses tratamentos. E no caso da Monique, foi que comprovou isso também, né? Nela, o medicamento foi muito bem, a resposta foi muito bem rápida, como os estudos indicavam. Então, todos esses estudos foram indicados no pedido, né? Para, de fato, provar que era a melhor alternativa, que era o que o médico estabeleceu era assim, muito condizente com o que os estudos apontavam. Então, isso teve um peso muito, muito grande. Então, demonstrar todos esses elementos foi muito importante e necessário. Monique, o que você sentiu ao saber que você iria conseguir esse medicamento gratuitamente? Eu chorei de felicidade, porque eu realmente estava colocando uma fé de que não ia dar certo. Eu juro pra você. Eu falei, será que ela vai conseguir? Porque eu lembro até que numa conversa nossa eu falei, Cris, será que vai dar certo isso? Porque eu preciso disso. Eu não tenho outra alternativa, como ela mesma disse. Eu não tinha uma químio que eu poderia fazer pelo SUS, por exemplo. Eu não tinha. Meu câncer, ele só aceitava aquele remédio, aquela medicação. Então, quando eu descobri que daria certo, nossa, eu fiquei totalmente feliz. Falei, nossa, agora pelo menos tá dando um passo à frente, né? O tratamento. E a nossa parte também, enquanto advogada, não tem como garantir, né, que isso vai ser procedente para o cliente. Então, a gente tem que trabalhar com a possibilidade também de não ser concedido o medicamento. Então, trabalha todo esse aspecto, né, Monique? Assim, vou fazer o meu melhor, tem alta chance, alta probabilidade de a gente conseguir esse medicamento por preencher todos os elementos que pedem. Mas vai depender da interpretação do juiz, o que ele vai analisar nossas provas e o que ele vai julgar. O quanto isso impactou diretamente na sua recuperação? Impactou muito, porque assim, a rádio que eu fiz, no tórax e cabeça, em princípio não era necessário. Então, o que era o principal ali do meu tratamento era o remédio. Então, quando eu descobri que eu ia conseguir o fornecimento da medicação, para mim foi, vou viver pelo menos, nem que seja por uns 3 anos de vida aí, mas ganhei pelo menos isso, né? Então, foi extremamente necessário para mim. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu ia conseguir tomar a medicação. Antes de começar a entrevista, nós estávamos conversando com a Cristiane em off. Gostaria que você falasse sobre a aprovação da Lei do Paciente, que foi aprovada recentemente. Ela ainda está bem fresca, como a gente costuma dizer, como lei. Mas todos esses artigos que foram estabelecidos nessa lei, eles já vêm acontecendo há muitos anos, por meio de resoluções, por meio de entendimentos, e agora a lei vem para assegurar a autonomia do paciente, o direito que ele tem de aceitar ou não o tratamento, porque o paciente também tem o direito de recusar determinado tratamento, ao direito de ter acesso ao prontuário, por exemplo, que é uma das dificuldades muito grandes, até quando no direito à saúde, quando a gente precisa do prontuário do paciente para analisar, para ver se é caso de uma negligência, se é caso de um erro médico. Então, a gente precisa analisar esse documento. E esse documento, ele é do paciente, só que ele tinha muita dificuldade de solicitar no hospital o prontuário, sabe? Eles dificultavam o acesso. Essa lei vem também assegurando que sim, o paciente ele tem direito a esse prontuário, entre outras. São muitos artigos, né, que essa lei estabelece, tanto de proteção e autonomia ao paciente, mas também ao profissional, né, porque a gente não pode deixar de falar do profissional também tem seus direitos e seus deveres. Um bom profissional, ele precisa estar respaldado por uma documentação ali robusta, porque no caso de uma suposta negligência, um suposto erro médico, o que vai salvar o profissional é o que ele tem descrito de maneira robusta, né, e
que vai compreender toda aquela situação. O que aconteceu? Eu recebo, por exemplo, reclamação de pacientes que foram até o hospital com dores muito fortes no peito e foi mandado embora para casa porque supostamente eram problemas psicológicos, era ansiedade. A pessoa teve um infarto. Nossa. Tá? Daí como que a gente vai analisar se houve uma negligência, uma imperícia ali do profissional? Pelo prontuário, que horas que ele chegou, o que foi feito, né? Fizeram algum exame, qual exame, que medicamento ele tomou. Então tudo isso tem que estar descrito no prontuário. Então ele serve tanto como um material de defesa do profissional, que sim, ele fez o atendimento necessário, ele pediu o exame que teria que ser solicitado, o medicamento foi dado tal hora, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas. Então, assim, ele protege tanto o profissional, mas também quanto o paciente, caso não haja essa não é nem facilidade, né, de análise, essa comprovação mesmo do atendimento. Seria a comprovação do atendimento. Seria. Entre muitas coisas, viu, né? Entendi. Falando assim sucintamente, mas tem vários artigos aí que vêm tratar tanto dos seus deveres quanto dos seus direitos. Como advogada experiente, o que você acha que se atribui aqui? Ser tão caro o medicamento? De alto custo, R$45.000, tem até mais caro. Tem até mais caro, a gente tem medicamento de milhões. A que se atribui isso? Gil, eu vou falar assim, não com tanta propriedade de conhecimento a fundo, mas pela área jurídica. São estudos, são investimentos, né, que a pessoa, o pesquisador necessita para deixar aquela matéria que eles vão utilizar na elaboração do medicamento mais acessível, né? Aí eu tô falando assim, juridicamente não tem como adentrar nessa questão, mas eu entendo muito assim como incentivo mesmo, apoio. A gente tem até o caso da pesquisadora brasileira quanto aos pacientes agora que eram tetraplégicos, né? E agora está tendo uma resposta muito boa e é um medicamento que talvez será incorporado aí nos protocolos do SUS, mas eu entendo isso, financiamento, estudos, a matéria-prima. Eu li também que eles alegam, os laboratórios, de que por serem doenças raras, o investimento nos estudos são altíssimos. Mas isso para mim não justifica, entendeu? Custa milhões, entendeu? Eu acho que a vida humana ela não precisaria pagar tudo isso. Aí a gente vai entrar num ponto, Gil, que o governo ele trabalha com a reserva do possível, né? Então ele tem ali até um teto que ele pode gastar com o que o paciente precisa. Só que daí entra muito naquela questão de que eles alegam, né, principalmente, que se eles forem custear o medicamento desse valor, eles vão estar tirando de outros pacientes que poderia a quantidade ser mais elevada de atendimento, sabe? Assim, se ele pode atender 100 pessoas custeando esse medicamento, ele vai atender apenas uma. Então, eles alegam, falando didaticamente, simplesmente, né, numa linguagem mais acessível, seria isso, que essa reserva do possível, além de atingir o teto, ela acaba deixando de atender outras pessoas. Só que daí a gente vai entrar muito em questões éticas, né? A vida de quem que vale mais ou qual vida vale menos. Então, assim, é um debate muito extenso e envolve várias vertentes, né? Além do jurídico, da medicina, da ética. Exatamente. Do Estado como um todo. Monique, como foi o primeiro contrato entre vocês dois? Primeiro contato? Isso. Foi exatamente como eu falei, né? Eu conheci ela por uma amiga do meu ex-marido, a Laura Xavier, que ela é especializada em direito previdenciário. E aí ela me passou o contato da Cristiane, né? Pra gente conversar e foi assim que eu acabei conhecendo ela. Tem muitos detalhes. Cristiane, por exemplo, a medicina, ela anualmente ela tem os seus congressos técnicos.
em busca de novos tratamentos, novos medicamentos. No caso da advocacia, esse congresso existe? Existe, inclusive participo de vários também, sempre que eu posso. A gente tem muito a OAB de cada cidade promove vários encontros de atualização, de aprimoramento, sempre que tem um sistema novo, uma lei nova. A OAB dá muito esse suporte para os advogados. Mas a gente tem também a questão estadual. Tem vários congressos, acontecem anualmente em São Paulo, alguns mais famosos, inclusive fora do Brasil. Tem vários congressos relacionados à área jurídica, com inovações, com temas, né, de alta relevância para a sociedade, que são debatidos, discutidos por esses profissionais. Este caso da Monique, esse tem sido debatido nesses congressos? O caso desses medicamentos de alto custo? São debatidos. É isso que eu falei para você, envolve muita questão jurídica, né, que é a questão legal que a gente chama, mas também questões de ética e questões específicas da área da medicina, que só eles têm a capacidade de brigar, vamos dizer assim, pelo lado deles, né? A gente tem uma questão, eu não sei nem se eu posso estender esse assunto, das canetas emagrecedoras. Então, há uma discussão entre médicos e juristas a respeito do uso das canetas emagrecedoras. Por quê? Nós temos profissionais no mercado específicos em bariátricas. Então, ele atende e indicam essas cirurgias para a pessoa tratar a obesidade, entre outros problemas de saúde que acarretam, né? Que a obesidade acarreta. E daí essas discussões têm sido bem frequentes, tanto assim em congressos médicos como também em congressos jurídicos, porque a caneta emagrecedora e a bariátrica, ela tem os índices de sucesso muito parecidos. Então, assim, vamos supor que a gente tem 27% de sucesso do paciente emagrecer e ser, né, ter uma vida boa, uma vida saudável com a cirurgia. Com a caneta emagrecedora tem 25%. Então, sim, por que escolher um procedimento invasivo que é mais perigoso para o paciente, sendo que ele pode fazer o uso da caneta? Só que daí entra a questão, aquele médico que se especializou para aquilo, como que ele vai ficar no mercado, né? Agora, a lei do paciente dá alternativa para o paciente escolher qual o tratamento que ele quer receber. Então, se o médico indicou um tratamento, a cirurgia, como melhor por indicação para o caso dele, ele não precisa ouvir só aquele profissional, ele vai ouvir uma segunda opinião. Uma segunda opinião for na caneta emagrecedora, então, assim, entende que ele tem esse poder de decisão. Daí vem a briga desse profissional da área da medicina com a especialização em bariátrica. Como que eles vão ficar? Porque eles vão perder trabalho por causa disso. Então tem muita essa discussão, sabe? Que a caneta está substituindo esses profissionais. Só que tem a autonomia do paciente. Tem aqueles que vai preferir algo mais rápido, talvez, né? Com a cirurgia. Mas é assim, a lei assegura que ele pode escolher qual é o melhor, desde que haja a indicação médica, porque é muito importante isso, não tem como não passar por essa etapa. Monique, o seu medicamento, esses comprimidos, você encontra em qualquer farmácia, você tem a receita, você precisa da presença da advogada ou não? Você chegou, não. Como é que funciona esse detalhe? Inicialmente, a gente precisa de um receituário, né? No caso da médica, e ela precisa ali receitar a quantidade de comprimidos por dia que você vai tomar e qual que é a necessidade daquilo. E daí a gente passa isso no plano, né? E o plano então, ele faz aquele fornecimento mensal da medicação para você por mês. Cristo, o que a lei brasileira garante da justiça com relação ao câncer, no caso desses medicamentos? A legislação brasileira, ela estabelece, né, proteção à saúde, dignidade da pessoa humana, direito à saúde, a tratamento adequado. Então, assim, na prática, por exemplo, planos de saúde, eles não podem pegar um tratamento
baseado em protocolos burocráticos, vamos dizer assim, né? A lei assegura isso. No caso dela, a primeira medida do plano de saúde foi negar. Isso é meramente um protocolo burocrático, que provavelmente, né, eles viram o alto custo do medicamento e eles negaram. Daí vem a lei que assegura. O ser humano, né, ele tem direito ao tratamento, ele tem proteção à vida, né, direito à vida. Isso é constitucional, direito à vida. Então, ela é primordial. O que você diria para uma pessoa que está passando por uma situação idêntica à da Monique e não sabe por onde começar? Primeiramente, para não aceitar o não, né, como resposta definitiva. E ter esses elementos essenciais para consultar, né, um advogado especializado na área, só que ele precisa ter ali a negativa do plano de saúde, que é um dos elementos. Não vale verbal, isso já tem lei que estabelece que essa negativa ela tem que ser por escrita. Então, assim, o plano negou ou o SUS negou, por que negou? Então, ele vai ter um documento onde fala por que esse medicamento ele não está sendo fornecido, que era o caso da Monique. Além dessa negativa, tem que ter a indicação médica, né? Por que o médico indicou? Para que foi indicado? Existem outras alternativas terapêuticas, né, para essa condição do paciente, não só do câncer, a gente tem várias doenças, vamos dizer assim, situações que os medicamentos são negados. A receita médica também, ela é um elemento essencial. Em mãos de todos esses documentos é procurar uma ajuda especializada, onde vai analisar, vai orientar se precisa de mais alguma coisa ou não. E não aceite o não como definitivo, porque o judiciário tem entendido, tem sido muito a favor, né, concedido esses tratamentos, porque é aquilo que eu falei, o plano de saúde ele não pode negar fornecimento de medicamento baseados em protocolos burocráticos. Monique, o que essa vitória dessa brilhante advogada representa na sua vida? Ela representa tanta coisa, e principalmente os meus sonhos, né? Eu falo que quando eu consegui, né, o fornecimento da medicação, eu falei, putz, agora, sabe, eu vou conseguir viver minha vida de novo. Porque eu parei 1 ano e meio sem advogar, sem prestar concurso, e é o que eu mais quero, prestar concurso. Então, essa vitória, ela representa para mim uma segunda chance na minha vida. E para os meus sonhos, que se Deus quiser, um dia eu vou conquistar. Com certeza. Cristiane, e essa vitória, o que ela representa para a grande advogada? Para mim, representa a confirmação, né, de que o direito, ele transforma vidas, né? É uma ferramenta e um instrumento de proteção à vida também. Então, acho que essa vitória veio confirmar isso, né? A responsabilidade, a função social do trabalho. Que bom. Monique, para finalizar, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, te parabenizar e gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. A mensagem que eu deixo para o pessoal que está assistindo a gente é que não desista dos seus sonhos e não perca a capacidade de sonhar em meio aos pesadelos que a gente vive por aí. Então, essa é a mensagem, é você, diante dos seus momentos difíceis da vida, não perder a capacidade de sonhar. Porque isso faz com que a gente leve com mais leveza, sabe? O que está passando. Então, é isso. Cristiane, da mesma forma, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste e também onde encontrar Cristiane dos Santos, a doutora, a advogada. Bom, a minha mensagem é: não aceita o não, né? Vai atrás de orientação especializada, porque às vezes aquele não é só o início, né, de uma luta aí pelos seus direitos. Então, informação, busque informação e vai atrás dos seus direitos. Vocês podem acompanhar o meu trabalho, principalmente nas redes sociais, pelo Instagram, no @CGS Advogada, onde eu compartilho muita informação sobre o direito. Direito médico. Direito médico.
Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a participação das duas e esperar que futuramente você retorne. Obrigada, Gil. Obrigada pelo espaço, como eu disse inicialmente, para falar de um tema tão relevante e importante, né, para as pessoas que precisam de informação, precisam saber dos seus direitos. Muito obrigado. TV Saber, hoje falamos sobre a continuação de uma história de vida que salvou a vida de uma jovem advogada, através de uma médica que venceu o câncer, através de uma grande advogada, de uma grande advogada e de uma grande médica, oncologista, a doutora Débora Aparecida. Uma vitória da medicina, uma vitória da justiça. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Um forte abraço.